nossa, eu tava de boa com fulano esse final de semana, e aí, não sei o que me deu, de repente eu comecei a me sentir mal, não tava mais tão legal, daí eu já não queria mais conversar, não queria mais estar ali, queria ir pra casa. Eu realmente não sei o que aconteceu, veio do nada esse sentimento. Ai, do nada, né? Do nada, seu espertinho, sua espertinha. Você realmente acha que as coisas acontecem assim, num passe de mágica, tá achando que você é a Cinderela? Pois elas não acontecem assim não, tá bom? E compreender a causa para os nossos comportamentos é fundamental se a gente quer ter uma vida mais saudável. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Confere aí depois da vinheta. Todo comportamento tem uma causa. As coisas nunca vão acontecer do nada. O problema é que às vezes essa causa é meio obscura para nós. Às vezes ela acontece no nosso subconsciente, às vezes é um pensamento que a gente teve, é uma memória que a gente teve, é um cheiro que a gente sentiu. E nem sempre a gente vai perceber a relação entre uma coisa e outra. Isso faz parecer que as coisas acontecem do nada. Mas sabe de uma coisa? Esse mito de que as coisas acontecem do nada é o que está por trás daquela fama que os bipolares têm de mudar de ideia toda hora. O que aqui entre nós não faz o menor sentido, né? A gente não muda de ideia toda hora, nós temos nossas opiniões, nossos gostos, isso são coisas fixas. Mas é verdade que nós temos uma sensibilidade emocional aumentada e as emoções são reações a coisas que acontecem ao nosso redor. Então, ao menor estímulo, ao menor gatilho, pode ser que isso dispare em nós uma reação emocional e nos faça reagir de uma forma que as pessoas podem achar estranho, porque para elas realmente não aconteceu nada. E às vezes nem a gente percebe o que realmente aconteceu, mas sempre vai existir alguma coisa por trás desse seu comportamento. Pode reparar que você vai encontrar, viu? A questão é que a gente ficar falando que aconteceu do nada ou não fazer um esforço para entender o que realmente aconteceu nos impede de nos desenvolver emocionalmente. É como se fosse uma barreira pra gente. Porque ao invés de resolver o problema propriamente dito, a gente acaba por julgar ou culpabilizar o nosso jeito como se nós fôssemos inadequados, como se nós fôssemos o problema daquela situação. E na verdade não, a gente só tá reagindo como qualquer pessoa reagiria. A diferença é que a maioria das pessoas saudáveis sem transtorno mental, não são tão sensíveis assim quanto nós. Mas identificar a causa do problema sempre vai ser muito mais funcional do que simplesmente julgar a pessoa que está sofrendo com aquele problema. Por isso é tão importante que a gente preste atenção e saiba identificar que causas são essas. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um pouquinho de uma técnica chamada análise em cadeia, que é uma técnica utilizada para identificar a função de um comportamento na sua vida. Ou seja, para que aquele comportamento serviu. Sempre que alguma coisa acontecer do nada na sua vida, lembra dessa frasezinha, análise em cadeia. Eu sei que é uma frase um pouco difícil da gente associar, mas eu tenho certeza que ela vai resolver muita coisa na sua vida, assim como ela tem resolvido na minha. Por que a gente chama de análise em cadeia? Porque a gente considera que o comportamento é uma série de coisinhas encadeadas. Mas tem uma frase que diz que grandes coisas são feitas de pequenas coisinhas. E isso se aplica também ao nosso comportamento. Por exemplo, um ano é feito de 12 meses. Então é como se fosse uma corrente longa que é feita de pequenos elos. Corrente é a tal da cadeia, né? Elos encadeados. Pegou aí a ideia? Pois é, ficou mais fácil de lembrar agora, né? Alguns comportamentos são tão habituais para nós, a gente está tão acostumado a sempre reagir daquela forma, que em vez de parecer uma corrente, ele acaba parecendo uma corda, né? É tudo a mesma coisa. Mas até mesmo uma corda é feita de várias cordinhas entrelaçadas, então sempre é possível a gente desmembrar comportamentos grandes e complexos em coisas menores. E partindo desse princípio é que a gente vai aplicar dessa análise em cadeia. Uma coisa super importante sobre a análise em cadeia é que diferentes problemas podem ter um mesmo gatilho, ou seja, uma mesma
mesma origem. Pode ser que algo que aconteceu lá em 1996 seja o gatilho real para coisas que acontecem na sua vida em 2000, 2001, 2002, 2003 e assim sucessivamente. E se a gente elimina esse elo original, a gente elimina todo o resto da corrente. Então a gente se previne não só de um comportamento problemático, como também de muitos outros. Quando a gente rompe a cadeia, toda a sequência deixa de existir. Mas como fazer a análise em cadeia? Aqui a gente vai analisar ela em 5 passos, sempre pensando de trás para frente. Então, tô aqui, no presente e eu vou sempre analisar o que veio antes desse presente. Antes, como se eu estivesse voltando no tempo de pouquinho em pouquinho. Por que a gente vai fazer dessa forma? Para que a gente possa ter mais clareza do que gerou o quê? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Uma questão didática. Para a gente entender a causa de um problema, primeiro a gente precisa saber do que eu estou falando, Que problema é esse que está me gerando todo esse desconforto? Vamos supor que eu tenha sofrido um acidente de carro. Eu bati o carro no carro de outra pessoa, foi um grande transtorno, foi muito assustador pra mim, a pessoa foi violenta comigo, já saiu gritando, não teve paciência nenhuma. Sei que isso vai ter consequências no futuro, mas a gente ainda não está falando de futuro aqui, Então vamos entender o que aconteceu antes de eu bater o carro. Para isso, eu preciso saber o que foi que engatilhou o problema. Então, vamos supor que logo antes de eu bater o carro, eu tava no celular. Meu Deus, que descuido. Tava lá vendo o Instagram, quando de repente eu senti um negócio tremendo, eu ouvi um barulhão e pronto, eu tinha batido o carro. Então, o gatilho aconteceu imediatamente antes daquela situação problemática. E eu vou identificar quando foi que esse gatilho começou. Vamos supor que foi tudo muito rápido, que eu nem entendi direito o que aconteceu. Então, o gatilho começou, 5 minutos antes, menos até, 2 minutos antes de eu bater o carro efetivamente. Então, foi muito imediato. Geralmente, o gatilho é imediato. E você vai perguntar a si mesmo, por que que isso aconteceu agora e não numa outra situação? Então, por que que eu estava olhando o Instagram naquele momento e não numa outra ocasião, num lugar mais seguro, Vamos supor que o sinal tinha fechado. Então, percebam que a gente está indo de trás para frente para construir o cenário completo. Já fizemos 2 passos aí. O primeiro, identificar o problema. O segundo, identificar o gatilho daquele problema. Só que tem uma questão bem importante que muitas vezes a gente não considera, e é isso que faz toda a diferença na análise em cadeia. Sempre vai existir um motivo pelo qual nós estávamos sensíveis àquele gatilho, suscetíveis a passar por aquela situação. Esse motivo pode ser um trauma, pode ser uma emoção intensa, pode ser uma doença física, tava com uma dor de cabeça, tava sentindo alguma coisa aí no seu corpo, pode ser por uso de substâncias, então eu tinha tomado um remédio que não me fez bem, me deixou meio tonta, ou então tinha bebido antes do ocorrido, e até mesmo pensamentos que acontecem aí na nossa cabecinha. Tudo isso pode nos deixar sensível a um gatilho específico. Então, dentro desse exemplo, bati o carro porque estava olhando no Instagram, porque o semáforo fechou, porque na verdade eu tinha terminado com meu namorado 5 dias atrás e eu tava stalkeando ele. Porque nos últimos 5 dias, tudo que eu fiz, a todos os momentos livres que eu tinha, eu tava lá stalkeando. Essa história não é baseada em fatos reais, tá? Inventei na minha cabecinha. Mas enfim, agora a gente já tem um cenário mais completo, Era uma vez um casal que brigou, acabou terminando, a menina estava muito nervosa com essa situação, ainda não tinha superado, não estava satisfeita e por causa disso ficava stalkeando o Instagram do menino a todos os momentos que ela tinha. Um belo dia, 5 dias depois do término, ela estava no trânsito quando o sinal fechou e ela disse: vou aproveitar esse momento para stalkear o garoto. E aí ela foi lá, olhou no celular, deixou de prestar atenção no que estava acontecendo e pá, bateu o carro. Tudo isso aconteceu dessa forma. Muita gente pode olhar para essa situação e dizer, não, ela bateu o carro porque ela estava desatenta. Mas na verdade não foi a desatenção dela que fez com que ela batesse o carro. Foi a ansiedade, porque a gente tem que considerar todos os outros motivos envolvidos nesse processo. E essa ânsia de retornar com o namorado, ou então ciúmes de ele estar postando foto com os amigos, ou alguma coisa assim, pode ter deixado ela com
com medo, ansiosa, desesperada para estar ali nas redes sociais acompanhando tudo que ele fazia. E por causa disso, ela bateu o carro. Não porque ela estava necessariamente desatenta, entende? Então tem um motivo mais relevante para a gente considerar diante dessa situação toda. Aí a gente tem os passos 1, 2 e 3. Identificar o problema, identificar o gatilho e identificar o que deixou ela vulnerável a esse gatilho, o motivo pelo qual ela estava disposta a cair nesse gatilho. O passo 4 se refere aos elos intermediários, então tudo o que aconteceu entre o gatilho e o problema. E aí a gente vai identificar ações, sensações, pensamentos, emoções, tudo que aconteceu de uma hora para outra, né? Entre esse meio tempo que ela passou de pegar o celular e bater o carro. Nesse caso, como foi tudo muito rápido, tudo muito intenso, acho que não tem muita coisa para botar num exemplo. Mas eu posso voltar, se vocês quiserem que eu volte, coloca aí nos comentários, quero a continuação da análise em cadeia, para explicar melhor com um outro exemplo mais adequado o que seriam esses elos intermediários. E o nosso 5º passo para a análise em cadeia é justamente as consequências que aquela situação teve. Então, os passos 1, 2, 3 e 4, eles são no passado, né? Voltando no tempo. E o passo 5 são as previsões futuras do que vai acontecer agora que o problema já se decorreu. Ai, mas do que me adianta saber as consequências se já aconteceu mesmo? Adianta que agora você já sabe que não vale a pena pegar no celular enquanto você dirige. Você já sabe que da próxima vez que você terminar com alguém e você estiver muito nervosa, talvez não seja uma boa ideia você dirigir. Você tem condições de criar planos de prevenção para que aquele problema não aconteça novamente. E é claro que aqui eu dei um exemplo muito simples, muito imediato, né? Mas caso o teu fator de vulnerabilidade, né, o passo 3, fosse algum trauma ou algo do gênero, cairia naquilo que a gente falou de eliminar vários problemas de uma vez só, né? De cortar a cadeia. Tudo vai depender da forma como você aplica essa técnica. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos sobre o transtorno bipolar. Também não deixe de compartilhar os meus conteúdos com os seus entes queridos que querem se informar melhor sobre o transtorno. E se você puder, tiver sobrando aí um tempinho, se não estiver fazendo nada de interessante, assiste mais um vídeo meu aqui do canal, por favor. Isso me incentiva muito a continuar gravando para vocês. Te vejo na semana que vem. Tchau!